Shalom para todos. Eu quero trazer aqui um tema muito importante, uma resposta para todas as respostas. Eu me explico. Eu gravei um vídeo chamado Uma Pergunta para os Missionários, e ele fez muito barulho esse vídeo. Eu recebi respostas, tentativas de respostas, na verdade. Eu quero trazer uma resposta para as respostas. Eu quero me relacionar, comentar e trazer em uma resposta só o esclarecimento de toda a questão. Dentre as pessoas que tentaram me responder, tiveram aqueles que tentaram salvar a reputação do Novo Testamento. Tiveram aqueles que já nem tentaram mais isso, desistiram disso e tentaram salvar a reputação, pelo menos, de Yeshua. Porém, o ponto em comum de todo mundo foi que a Torá é verdade. Todo mundo está de acordo que a Torá é verdade, que ela foi entregue para Moshe no Monte Sinai, e aí ela foi revelada a vontade de Deus para o povo de Israel e para a humanidade. O ponto de partida ninguém discute, todo mundo está de acordo. Agora, existe uma certa preocupação e uma necessidade de colocar um intermediário entre o ser humano e Deus. Servir Deus limpo, sem intermediário, é a coisa mais gostosa do mundo. Essa é a vontade de Deus, essa é a obrigação que cada um tem, e não colocar intermediários entre teu relacionamento com Deus. Essa é a definição de idolatria. Alguém que começa a colocar intermediários e tratar com intermediários. Tem que tratar direto com Deus. Conexão direta com Deus. Eu escrevi um livro chamado Os Bruxos Estão Mortos. Ainda não foi, em breve já deve estar publicado. Que lá eu trago essa questão de pessoas que se misturaram com tipos de bruxarias e magias, e é difícil, é um labirinto, a pessoa tenta sair por um lado e aparece por outro, e assim ela fica presa num labirinto espiritual. Nesse livro eu trago as histórias, tudo baseado em histórias reais, é uma história montada a partir de várias histórias reais que se juntaram numa história só, com experiências de várias pessoas com essas forças de magias, bruxarias, e que até com contato com espíritos, e como se livrar, como se libertar, que é muito difícil. Tem pessoas que querem de qualquer maneira salvar a reputação de um intermediário entre o ser humano e Deus. Tem que saber que qualquer intermediário no relacionamento entre ser humano e Deus é problemático. Tem que se livrar de intermediários e se conectar direto com Deus. A própria Torá, ela nos instrui. Escutem os sábios. Tem uma mitzvah da Torá, uma ordem de Deus de escutar o que os sábios da Torá, os sábios que receberam a Torá da geração anterior, até Moshe Rabbeinu, os sábios que receberam a Torá e que transmitem a Torá, tem uma mitzvah, uma ordem de Deus, um preceito de escutar o que eles falam. E eles, além da própria Torá falar, tomem cuidado com o Messias que começa a fazer milagres e a Torá se transforma, isso é o falso Messias. Fora isso, a Torá fala para escutar os sábios. E os sábios, todos os sábios da Torá, da época do acontecimento, desde a destruição do segundo templo, toda a época que teve também a questão de Messias no meio do caminho, de Yeshua, os sábios falaram, tomem cuidado, não se junte a ele. Se afaste dele. Cuidado, é um desvio. Não só isso. Eu não quero entrar em detalhes, porque eu não sinto que é o ponto aqui começar a entrar em detalhes e etc. Mas não só que eles não trouxeram os ditos dessa pessoa na Torá, e nenhum livro de Torá tem os ensinamentos dele como instrução, como exemplo. Toda a transmissão da Torá deixou ele de fora, como já está no profeta Hezkel, falando que os falsos profetas não vão ser colocados nos escritos. Vai ficar de fora. Se eu não me engano, é no capítulo 13, versículo 9. Lá o profeta Hezkel já fala que os falsos profetas vão ficar de fora da Torá, não vão entrar, não vão ser registrados na transmissão da Torá. A gente vê que os sábios não colocaram, não registraram nenhum ensinamento na Torá tradicional de um Messias que falam que é Messias, ou de um Messias falso. Não foi colocado, não foi traduzido nenhum ensinamento. Ao contrário, somente advertência para tomar cuidado e se afastar.
e das consequências que isso pode trazer para a pessoa, o perigo que isso tem, e a necessidade que a gente vê uma força externa que tenta empurrar um intermediário entre o relacionamento do ser humano e Deus, é uma força de idolatria. Tem que tomar cuidado, está limpo com o relacionamento com Deus. Se todo mundo concorda que a Torá é verdade, e a Torá fala para escutar os sábios, tirem qualquer interferência entre você e Deus, se conecte direto com Deus, e saiba que os Messias que declaram como Messias não é o Messias, que os sábios da Torá rejeitaram essa hipótese. A Torá fala para escutar os sábios. Os sábios de Torá, desde então até hoje em dia, da Torá tradicional, da Torá que foi transmitida, da Torá oral que foi transmitida de geração em geração, rejeitou e tirou essa possibilidade em absoluto. Então a questão nem começa, na verdade. Você vê que é uma força externa de uma insistência e de uma necessidade, de um sentimento que quer empurrar intermediários entre o relacionamento do ser humano e Deus. Servir a Hashem de maneira limpa. Fala com Deus, cumpre a vontade dele e deixa de lado qualquer intermediário. Essa é a maneira de servir a Hashem. E quando se trata ainda mais quando se trata de certos temas que os próprios sábios falaram, advertiram e falam que o perigo que isso tem, e para se afastar, e a Torá fala para escutar os sábios de geração em geração, desde os Tanaim, Amoraim, Rishonim, tem os Savoraim, os Rishonim, os Achronim, todo mundo de acordo, com uma voz só, com um coração só. Cuidado com ele, cuidado com os intermediários. Então é claro que nós temos que seguir essa linha, que essa é a vontade de Hashem. Eu acho que o tema fica claro e desnecessário se relacionar com cada ponto específico, se o principal a gente já está aqui tratando dele e está claro. Tudo de bom e até a próxima.